Quando vocês foram pegar o diagnóstico, foi porque vocês perceberam a perninha dela. Mas ela já demonstrava dor nessa época? Talvez sim. Mas vocês não sabiam. Mas a gente não sabe. Porque Por isso que eu digo, a gente tem que ouvir. e... Exato. E aí, teve um caso, complicado de falar, mas agora que eu já falei algumas vezes, não vou mais me emocionar. Mas ela chegou de noite pra mim, de madrugada, e ela falou, isso comecinho, devia ter uns 3 anos e pouco. Me acordou e falou assim, pai, lê uma historinha pra mim. Aí eu falei, nossa, Lucia, agora, né? Acho que devia ser 1h da manhã. Eu falei, pode ser amanhã? Não, lê uma historinha pra mim. Eu falei, então tá bom. Peguei o celular, tinha acabado a bateria, que eu ia ver a lanterna do celular pra ler a historinha. Aí eu falei, deita aqui que eu vou pegar o carregador. E nisso eu dormi. Aí no dia seguinte eu acordei com uma super dor na consciência, né? E aí eu falei, pô, Luci, hoje eu vou ler essa historinha pra você. Mas por que você queria ler uma historinha de madrugada? Ela falou assim, eu tava com dor e não conseguia dormir. Com 3 anos. Deus. Ou seja, ela já sentiu Quantas vezes ela sentiu dor e eu não identifiquei? Assim. Aquilo foi de cortar. Porque aí eu, tipo assim, isso dói. Não, mas... E eu não pude perceber, sabe? Não, mas olha, você, pelo pouco que eu tô vendo aqui, você e a Vivi, vocês são pais exemplares. Exemplares. Não se culpe nunca. Tira isso, esquece isso agora. Você vai me prometer que você vai esquecer isso. Mas eu digo, foi agora. a primeira coisa. Doeu porque. E ela ainda, com 4 anos, ela identifica as dores mais fortes. De repente, se é uma mão, se é um pé que se ela pula muito, ela identifica. Mas ela tem alguns choros que não se justificam. E às vezes ela vira a chave quando é contrariada, mas eu acho que ela junta. Sabe, e aí isso, tendo a minha esposa que tem um ciclo bem dolorido assim pro marido, ela tem aquela variação de humor. Então a dor, ela muda o humor. E ela ainda, eu percebo que ela de repente tem dores, mas ela não sabe identificar ainda. Porque de repente é um cansaço muito grande. Eu ia falar isso agora. Ela não sabe o que ela tem. Ela só tá irritada demais. Ela tá incomodada com Exato. aquilo ali. Ela tá incomodada, mas por ela ser tão novinha, ela ainda não entende. Ela acha algo que não está de agrado e ela procura algo pra... Ela sabe que não tá normal dentro dela, Sim. mas ela não sabe colocar pra fora o que ela tá sentindo, ainda com palavras, né? Eu acredito que seja isso. Sim, aí ela pega qualquer coisa que não seja... Porque às vezes, o que eu faço? Quando ela chora, eu só acolho, né? Você quer que eu saia, quer que eu fique perto, quer... Né? E aí a hora que ela calma, aí eu pergunto, por que você estava chorando? E aí ela não sabe, ela cria motivos. Ah, porque eu queria mãe. Ah, porque eu queria que você lesse uma historinha. Aí eu falei, então por que você não pediu? Então você percebe que, na verdade, ela não sabe exatamente. Eu ia falar isso, se vocês já conversaram com ela, assim, abertamente, dizendo que ela tem uma doença diferente um pouco das outras pessoas, ou como é que foi que vocês falaram? Porque receber, eu acredito que seja até a coisa mais difícil para vocês, né, nessa caminhada toda, foi receber o diagnóstico. Mas e como que vocês puderam explicar isso para uma criança? Quando eu digo que eu sou não convencional, eu faço tudo o coração, alma e coração, sabe? E essa parte da educação, eu acredito muito na transparência. Mas eu falo tudo, mas eles entendem parte. Sim. Então, o Bento, a Lucia, ainda não sabe. Ela sabe que ela toma a medicação a cada 14 dias, que é dolorida, essa medicação subcutânea. E aí, para dar uma amenizada, a gente faz o dia de rainha. Fazia o dia de rainha, agora são 3 dias. Ela tomava a medicação na perninha, e aí eu falei assim, então agora você tem o dia de rainha. Ela vai no mercado, compra um doce e tal, e agora ela já... toca no irmão, que é pra transformar o irmão em rei, e fala que o pai e a mãe estão lascados. Então, ela criou todo um... Sim. Então, ela sabe que ela tem que tomar medicação, e eu falo, sim, você tem que tomar essa medicação, porque você precisa manter o fósforo no ossinho para manter crescendo. E o Bento, vendo a gente participar de algumas, né, conversando e falando a respeito, pai, o que a Lucy tem? Eu falei assim, ela tem hipofosfatemia ligada ao cromossomo X, que faz com que ela perda os fósforos que deveria ser absorvido pelos ossos. Ah, tá bom.
Então ele porque entendeu até o nome boa da parte doença disso. já é difícil. Ele não entendeu, ele só entendeu o fósforo. Mas aí eu isso. falo, e aí essa medicação que ela toma regulariza isso. Então ela precisa tomar essa medicação. Então é o que é, né? Sim, sim. É o que é e é o que ele entendeu, tá de bom tamanho. Ele sabe que ela tem que tomar uma medicação. E vocês chegaram a enfrentar assim, algum tipo de preconceito? Alguém desacreditou que ela tinha essa doença super rara? Já Então, aconteceu alguma antes coisa? de saber que era, mas eu vou te falar que o que eu priorizo muito, a gente tá ali numa cidade pequena, na Vocês são de educação onde? deles, Guararema. Guararema, isso fica É. quantos quilômetros aqui? Dá uns 80 quilômetros de São 80 Paulo. quilômetros. Mas ali eu consigo viver no meio do mato, sem vizinhos, Numa sem paz. condomínio, sem nada. E ali nas escolas, eu participo, acho muito importante participar de conselho de pais, em tudo, e estar conversando, e estar falando. Mas é muito tranquilo. Ali as escolas públicas são muito bacanas, mistura todo tipo de pessoas. Tá todo mundo da cidade nas escolinhas ali. Ai, que legal. Então, Então ela tem uma rotina bem agitada, digamos. Exato. Aí ela tá lá na escola e nunca tive nenhum problema. As crianças são muito bacanas, mas eu sempre falo eu valorizo muito as amizades e ensinar as crianças a fazer amizades. Porque quando você forma seu exército, aquele que tá fora do seu exército, ele vai se ver com o seu time. Você não precisa estar o tempo inteiro explicando o que você tem. Deixa que seu amigo faça isso por você. Então, eu acho que isso é muito importante para quem tem uma questão rara. Forme amigos. Uma sala de aula tem 15, faz 6, 8, deixa para eles, sabe? Sim. É bem importante. E ela faz o taekwondo, faz a Olha. natação, então ela faz de tudo. E ali, eu acho muito importante também a variação de idades entre eles, né? No taekwondo ela faz com o irmão de 6, com o de 8. E aí ela tem contato com várias crianças de várias idades. Várias crianças de várias diferentes. idades, de várias... Então, assim, essa sabe, de pessoas, de idades, de Agora, ela diferença precisa de... fazer fisioterapia porque ela faz esporte e ela, né, tem essa doença que afeta a parte óssea. Então, é muito individual. Porque você vai ter... O que serve para a Lucy não necessariamente serve para outras crianças com XLH. Então, assim, pode servir como um norte. Mas cada um vai precisar a entender pessoa o que com a é. Porque o que doença acontece? rara. A gente começou com a escolinha de psicomotricidade. As escolinhas ninja. De pula, faz e tal. Porque a fraldinha de pano foi meio que... A vilã, falou assim, ela tem a perninha torta porque a fraldinha de pano é maior, porque tem como é que chama? Tem os absorventinhos maior e tal, afasta um pouco a perna e de repente isso tá fazendo... Então, vão surgindo hipóteses, né? E aí... Mas não, e aí a partir do momento em que começou a tomar, ouvi uma outra pessoa, tipo assim, será que ela tem mesmo? Porque ela começou a tomar medicação e normalizou. Sim. Será que é isso mesmo? É porque as pessoas olham, tá andando, tá normal, então não acho tem que não nada. era nada, não. Acha que não é nada. Mas muito pouco. O ortopedista, ele achou que uma fisioterapia para ela, um adulto e uma criança, você não tem a aderência da criança. Quando você coloca em bolo, Em alguma outra atividade. com várias que crianças correndo, vai. Então, no caso dela, ela teve essa possibilidade. Tem gente que precisa de um movimento mais específico que vai precisar da fisioterapia. Mas é o famoso... trazer o cuidado na necessidade do cuidado. Ela não precisava, ela precisa de atividade, precisa crescer, precisa ser desenvolver. ativa, Ela não conseguia pular com as duas perninhas juntas, né? E aí, ali naquela psicomotricidade, ela conseguia, né? Conseguia fazer e conseguia evoluir. Então, ali atendeu e junto com as crianças ela passou batido. Ela nem imaginou que passou por que seria uma... Sim. E aí depois, por logística, a gente passou pro taekwondo e deu muito certo, porque o taekwondo, essa fase, chuta a raquetinha, a simetria de um chute de um lado, o chute de outro. Então casou com as necessidades dela numa atividade que faz o irmão também. Então, tipo assim, fica tudo muito natural e tranquilo para ela. Então ela não imagina que faz... Graças a Deus que tem essa medicação aí que ela toma. Exato. E que consegue normalizar o fósforo. Que hoje não é liberada para o adulto, né? Então, e aí a nossa tensão é como é que vai ser para ela. Hoje, os adultos não têm direito. Né? Nossa. Porque acabou o crescimento, então entende-se que mas e aí, não vai mais deformar os ossos, mas não é a realidade. E os adultos fazem como? Você já teve contato? Sim, então a gente teve bastante contato com as pessoas. Eles tomam como é que é o nome? Uma solução de fósforo com o calcitriol, que é a vitamina D ativa.
Isso eles chamam de o tratamento de balde furado. Porque o que acontece? A hora que você aumenta o fósforo, a ingestão do fósforo, esse hormônio, que é quem desregula e que faz eliminar, ele aumenta junto. Então ele vai eliminar mais. E esse fósforo, então você vai colocando e vai sendo um balde furado. Eliminado. E aí vai causando um monte de outros problemas, né? E o adulto tem o que eles chamam, alguns chamam de osso emborrachado. Então eles continuam, porque o osso ele é dinâmico, ele vai se formando e ele vai jogando fósforo pro sangue e ele é uma troca, né? Ele é um estoque ali. Então ele vai ficando fraco, Então a necessidade pro adulto é a diferença entre ter uma vida plena e ter uma vida de sofrimento. Sofrendo em fisioterapia e quebrando o osso, né?